Olá, eu sou Vitor Francischini e estamos começando mais um Resenha, o programa que traz arte em todas as suas formas de linguagens para a TV Uniara. Eu tenho ao meu lado hoje Tadeu Marcato, que está lançando o seu segundo livro, Descompasso. Olá, Tadeu, tudo bem? Primeiramente, obrigado por visitar nossos estúdios aqui e participar do Resenhas. Bom, beleza, Vitor, eu que agradeço o convite e vamos lá. Bom, Tadeu, primeiramente eu queria que você falasse dessa sua chegada, dessa sua entrada no mundo literário, assim vamos dizer, né? Como você começou? Foi nas redes sociais, né? Isso. É isso. Eu comecei escrevendo basicamente em dois grupos. Ele chama Arena dos Poemas e Som dos Poemas. São grupos na internet, virtual, né? Que tem como membros poetas do Brasil inteiro. Uma experiência bem legal, assim, de você trocar ideia com o cara lá no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul. E fui sentindo uma necessidade de socializar meus poemas, ter contato humano com meus poemas, né? Conversar com as pessoas sobre, né? Dar uma dignidade gráfica, né? Ver o materializado e tal. E assim nasceu uma Maêutica Poética. O ano passado eu lancei uma Maêutica Poética, o primeiro livro, e nesse processo irreversível, né? Que eu costumo chamar um processo reversível. Parece que você não consegue mais deixar de escrever, né? Não que seja algo custoso, de você falar, puta, eu tenho que escrever, mas seguiu esse caminho e o Descompasso nasce dessa continuidade, na verdade, né? De continuar escrevendo as impressões do mundo, cotidiano. Certo. Ficando ainda nas redes sociais, nas polêmicas redes sociais, para depois a gente ir para o Descompasso, eu queria que você falasse da abertura que ela dá. Tem muita gente que tem esse talento, não só na literatura, mas na arte em geral, que utiliza, esse é o lado bom, né? Utiliza as redes sociais para mostrar o seu trabalho, né? Como você vê isso daí? Eu vejo positivamente. Você hoje tem essa abertura, né? A internet proporciona isso, né? Essa universalização da coisa, né? Então você posta uma coisa aqui, uma pessoa de repente tem contato até com pessoas de Portugal e tal, que também escrevem poemas. Isso é muito interessante. Mas do ponto de vista de profissionalizar o cara, no sentido dele poder ter um retorno com a arte dele, eu percebo que não tem muito... não caminhou muito. Ainda continua uma questão de marketing, de publicidade, que vai determinar quem é o cara que vai vender, quem é o cara que vai viver da sua arte. Existe muito isso ainda, eu acho. Eu acho que tem muita gente boa que não consegue, porque não é fácil você falar assim, vou lançar um livro. Nesse caso eu custeei, tem uma parceria com a editora Partezan, que é daqui de Araraquara, mas foi custeado, eu fiz um caixa no outro livro, falei, bom, esse daqui eu deixo que eu vou dando continuidade na minha produção independente, né? Mas muita gente não consegue ter uma grana, não é muita grana, depende do número de exemplar, mas tem que ter uma grana, 3, 4, 5 mil reais você precisa ter para lançar um pouco de livro, né? Então isso é um pouco cansativo, eu acho. O que eu sempre volto na minha ideia é o seguinte, o porquê que eu escrevo. Acho que isso é uma força que me mantém escrevendo até. Por que que eu escrevo? Essa é a pergunta, né? Só para publicar, como que é isso, né? Então, busco esse significado, né? Por que que eu escrevo e isso me faz continuar escrevendo, independente se eu vou conseguir alguém ou não e tal. Certo. E agora falando do Descompasso mesmo, né, que é o seu segundo livro, Tadeu, o que que ele traz, não só em termos de conteúdos, mas com a relação sua com a filosofia, e também esse título, o conceito por trás desse título, que é muito interessante. O título foi uma sugestão do editor. Eu tinha uma ideia de um título de reflexos e fazer uma brincadeira em versos, diversos e tal. E aí ele me sugeriu esse Descompasso, que parte de se você virar o livro, tem dois versos aqui, né? Ele parte desse poema. E revisando os textos junto com o editor, com o Assis, a gente viu descompasso em vários, na verdade. Em vários poemas tem essa ideia do descompasso, né? Desde a questão de entendimento da vida não ser algo linear, dela ser descompassada, né? O ser humano é descompassado, eu acho, a minha opinião, né? A gente não é um compassinho, a gente não é exato, né? A gente é complexo, subjetivo, abstrato. Então acho que isso tudo dá a ideia de descompasso. Então ele tramita por essa ideia de descompasso, eu acho que de uma forma natural, até orgânica, assim, sem ter uma... Não veio o título primeiro, na verdade, o título veio depois na análise dos poemas. Inclusive a arte de capa, né, o cortado, já nessa ideia de descompasso. O último texto do livro, ele é um mini-conto, também é uma ideia, um livro de poemas com um mini-conto,
também tem essa ideia de descompasso, né? A gente trabalhou em cima depois da arte final, da gráfica e tal, em cima dessa ideia de descompasso. E a inspiração do conteúdo? Cara, tem uma variedade enorme, assim. Tem muita coisa aí das primeiras impressões da paternidade, que é algo que me pegou muito, assim. Meu filho fez 1 ano, então observar o moleque, começar a perceber som, perceber cor, como que ele ia se comportando, isso foi uma viagem para mim, assim. Foi um material de inspiração muito rico, assim. Mas ele transita por outras questões. Aí tem um poema que é uma homenagem aos secundaristas nas ocupações dos colégios. Tem um poema sobre a meritocracia, né, essa ideia do mérito, né, até que ponto, né? Então questiona um pouco essa ideia do mérito, né? Como que 2 pessoas em condições totalmente diferentes podem chegar no mesmo resultado, né? Aí as pessoas muitas vezes pegam lá, mas aquele menino era da favela e ele virou médico. Tá bom, é quantos que isso acontece? Então também discute um pouco essa questão. Tem um poema sobre aquela cena do menino sírio, refugiado. Aquela cena paralisou, assim, quando eu vi aquele moleque morto, e meu filho também estava pequenininho, então aquilo foi meio chocante, assim. Então ele transita pelas questões sociais, mas também pelas questões existenciais, essa questão do vazio, do nada. Também é um tema que me aguça, assim, pensar nessa questão. Existe vida pós-morte? Não existe? Essa parte da filosofia é algo que eu gosto de ficar fritando um pouco. Então tem um poema que chama Mistério, né? Até que ponto, no final, até que ponto Deus é criador ou criatura, né? Então é um questionamento, na verdade. Exatamente a respeito da filosofia, dessa relação da filosofia com o seu lado escritor, seu lado professor de filosofia, seu lado escritor. Eu acredito que há vantagens e desvantagens, porque o questionamento também, às vezes, ele pode implicar num bloqueio na hora de passar para o papel, ou não? Então, eu percebo que meio que fundiu já a questão da poesia com a filosofia. Eu não sei mais, assim, hora que é filosofia, hora que é poesia, né? Já virou uma coisa só, assim, né? Como professor, você tem a questão, muitas vezes, do conteúdo pragmático, etc e tal, né? Então tem uma outra abertura. Mas no meu processo de escrita, a filosofia, ela tá junto. Ela ajudou, então, no caso? Ah, sim. Mas mesmo no início, no primeiro livro? Também, porque acho que eu comecei escrevendo nessa vertente já, assim. Os poemas retratam muito a questão filosófica, assim. Eu não consigo escapar disso e nem quero também. Acho que eu gosto muito da escrita orgânica, no sentido do momento, na questão daquela ideia veio. E aí é o filtro, acho que é o filtro poético, filosófico que existe, né? Não é uma coisa buscada, não, isso eu vou escrever de uma forma filosófica. Não, eu acho que já está dentro, né? Já está na visão ali, então não tem muito como... Eu não tento separar isso, na verdade. Agora, eu não sei se atrapalha, eu acho que não, porque no meu entendimento, o questionamento não é algo ruim, entendeu? Não é algo de se... a reflexão não é algo que me causa uma tormenta, não, é de boa. Acho que é um costume, é um hábito que, assim como pensar na dúvida, a dúvida não é um problema para mim. Não vejo que a gente tem que ter certeza das coisas o tempo todo. Assim como essa questão que eu falei da morte, né? Eu não sinto uma necessidade de vida posterior. Tá certo ou tá errado? Acho que não é uma questão disso. Isso não me... Pessoas que entendem que existe e ficam bem com isso. Tá tudo bem, entendeu? Não tem, a minha ideia de nada não é uma ideia ruim. A ideia de fim não é uma ideia de... Eu acho legal ter um fim. Eu acho que as coisas têm fim. É o grande finale. Tá tudo certo, né? É lógico que a gente vê um acidente, um menino de 20 anos morre com a cara no poste. Pô, você fica triste, você vai falar, puta, 20 anos, né? Não é uma coisa natural, é um acidente. Faz parte também. Mas então é isso, assim, o fim é algo... bonito, ao meu ver, não é algo que, nossa, vai acabar. Tá bom que vai acabar. Então... Perfeito. O livro foi lançado no início do mês, né, na Biblioteca Mário de Andrade, na Biblioteca Municipal. Eu queria que você falasse desse lançamento e até agora da repercussão dele. E também para quem tiver interessado em adquirir o livro, o que deve fazer? Pode deixar seu merchan aí, Tadeu. Legal. Tadeu Marcato é a página do Facebook, também tem uma página Descompasso. Tem o e-mail, que pode ser também tadeu.marcato@hotmail.com, e ele está sendo vendido também na Livraria Machado de Assis, aqui em Araraquara. Então tem esses 4 canais aí para adquirir o livro. Para falar sobre o lançamento, cara, foi uma experiência muito legal.
Eu tive a participação, o lançamento contou com a participação dos alunos da Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira, que são adolescentes. E eu mandei 2 poemas para o Carlinhos, que é bailarino e professor dessa escola, com a ideia, falou, pô, Carlinhos, eu queria fazer uma encenação desses poemas e tal. Um é o Ocupação e o outro Não Consigo Explicar o que se movimenta aqui dentro, que é aquela história do menininho sírio. E ele encenou rápido, assim, em 3 dias ele criou uma cena daquilo e os meninos apresentaram, pegaram as pessoas de assalto, né? Eu não avisei que ia ter. De repente, no meio do lançamento, a molecada começa a fazer a encenação. Foi demais, cara, foi demais, foi muito legal. A repercussão vem tendo ainda, né? Foi vendido alguns, né? Normalmente o lançamento se vende mais, né? Uhum. Mas tá aí, tá rodando, né? Quem sabe daqui 100 anos alguém acha num sebo lá todo empoeirado, né? Ou mais cedo, né, pô? Agora aproveitar para adquirir o livro. Tadeu, eu queria agradecer mais uma vez pela presença aqui no Resenhas. Obrigado, sucesso aí no seu trabalho. E volte sempre. Esperamos aí um terceiro lançamento, mas vamos trabalhar nesse aqui, né? Tá cedo ainda para falar no futuro. Obrigadão mesmo. Cara, eu que agradeço. E essa ideia de trabalhar, minha cabeça já vai, né? Já vai buscando o próximo. Isso aconteceu no Maêutica também, já buscava o Descompasso. Acho que funciona assim e vai rolando assim. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre que possível. Perfeito. Eu conversei com o Tadeu Marcato, que está lançando seu 2º livro, Descompasso. E a gente termina aqui mais um Resenhas e a gente se vê por aí pela TV Uniara.